Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante das pessoas, só para serdes vistos por elas. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelas pessoas. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que as pessoas vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que as pessoas não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós iniciamos o tempo quaresmal. O tempo da quaresma é o tempo oportuno e favorável que Deus nos concede para a nossa conversão. E nós iniciamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas, com o significado desta celebração que perpassa todos os 40 dias da quaresma que hoje nós iniciamos. Quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. A igreja pede apenas 2 dias de jejum e abstinência durante o ano, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Jejum e abstinência são penitências, são formas penitenciais. E as cinzas que nós recebemos hoje também é um ato penitencial. Por que nós temos práticas penitenciais? Por que nós fazemos no início de toda a missa um ato penitencial, um pedido de perdão? É com o único objetivo da nossa conversão. E eu fico muito feliz de ver essa igreja cheia, porque eu imagino que hoje vocês vieram aqui em busca da conversão, da mudança de vida. Não vieram aqui
para buscar um pó mágico que apaga pecados. As cinzas não é penitência, a cinza não é sacramento da penitência. As cinzas é um ato penitencial, para lembrar a nossa insignificância, para tirar do nosso coração arrogâncias, vaidades, prepotências e toda espécie de maldades. As cinzas nos lembram nada que somos. Ao recebermos as cinzas na nossa cabeça, nós vamos ouvir a seguinte frase: convertei-vos e credes no Evangelho. Assim, as cinzas é para nossa conversão, não tem outro sentido. E que bom saber que hoje vocês aqui vieram, que hoje os católicos todos lotam as nossas igrejas, porque querem a conversão. Isso é muito bom, porque nós carecemos de conversão. São tantas as coisas que nos desviam do caminho de Deus, e querer voltar para o caminho de Deus é algo fundamental. E hoje nós temos essa oportunidade. Hoje é o dia de nós reconciliarmos com Deus, diz São Paulo na segunda leitura da carta aos Coríntios. Deixai-vos reconciliar com Deus. Às vezes nós não permitimos a reconciliação com Deus. Às vezes nosso coração está tão endurecido que nós não permitimos essa reconciliação. E hoje ouvimos categoricamente do apóstolo Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. Vamos deixar que essa reconciliação aconteça? Nós reconciliamos com Deus quando reconciliamos com os nossos irmãos. Se nós temos desavenças com os nossos irmãos, seja quem for, é um forte sinal de que nós não estamos reconciliados com Deus, porque cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ouvíamos no domingo passado: vós sois santuários de Deus, e se esse santuário for violado, nós rompemos nossa relação com Deus. Assim, reconciliar com Deus supõe reconciliação com os irmãos, com aqueles que nós temos desentendimentos, desavenças, mágoas, rancores. Tudo isso é para tirarmos do coração. E Paulo diz mais: hoje é o dia, é o tempo favorável. Não perca essa oportunidade. E vocês aqui vieram porque querem reconciliar com Deus e reconciliar com os irmãos, e que vão aproveitar esse tempo favorável da Quaresma para essa reconciliação, como pede Paulo apóstolo na segunda leitura. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do profeta Joel pede essa reconciliação, pede para nós voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Voltar para Deus com todo o nosso coração não é uma volta superficial, não é simplesmente dizer: eu vou para a missa, mas não reconciliei com meu irmão, mas continuo guardando mágoa no meu coração, mas continuo sendo uma pessoa perversa com o próximo. Como é que eu posso reconciliar com Deus? Como é que eu posso voltar para Deus se eu não voltei para os meus irmãos, dos quais eu rompi relações, eu me afastei? Pensem nisso hoje,
e na quaresma e se esforcem para mudar. Voltar de todo o coração, diz o profeta Joel, é voltar com jejum, com lágrimas, com gemidos. É voltar do fundo da nossa alma. É uma verdadeira conversão, pede o profeta Joel. Por isso ele também nos pede: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. O que ele diz para nós com essa frase, com essa expressão? O que contém esse versículo? Conversão. Rasgar o coração significa mudança interior, não é mudança exterior. Rasgar as vestes significa atos externos, significa práticas externas que não mudam a nossa vida. Eu posso ter práticas apenas para outros verem, mas não são práticas que correspondem à minha mudança interior. É o que vai acentuar depois o Evangelho para nós, com aqueles 3 pilares da quaresma: o jejum, a esmola e a oração. Nos 3 pilares, ele vai dizer: faça para que Deus veja, não para que as pessoas vejam. Rasgar o coração significa mudança interna, mudança interior. Aí sim, nós vamos voltar para o Senhor, voltar para Deus. Porque Deus é benigno, Deus é compassivo, Deus é paciente, Deus é cheio de misericórdia e quer que nós assim o sejamos. Quem voltou para Deus também se torna uma pessoa benigna, uma pessoa compassiva, uma pessoa paciente, cheia de misericórdia e sempre pronta a perdoar. Porque Deus, se assim procedermos, estará inclinado a perdoar os nossos pecados e não nos castigar, diz o profeta Joel. Penso que essas exortações são fundamentais para a nossa conversão. E o Evangelho então traz esses 3 elementos que nós não podemos perder de vista nesses 40 dias que nós iniciamos hoje de deserto quaresmal: o jejum, a esmola e a oração. Como eu dizia, a igreja pede apenas 2 dias de jejum, mas você pode fazer mais dias de jejum se você quiser. Você pode fazer jejum todas as quartas, todas as sextas, todos os dias da quaresma, caso você queira. Mas sempre, se o fizer, faça em vista da sua conversão. Faça de uma forma que ninguém tenha pena de você porque você está jejuando. Porque se as pessoas olharem para o seu rosto, enxergar um rosto abatido de alguém que está jejuando, sofrendo, e você faz questão que as pessoas percebam isso, você invalidou o seu jejum, diz o Evangelho de Mateus desse dia de hoje. Ninguém precisa ficar sabendo que você faz jejum, que você faz penitência em vista da sua conversão. Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe das suas necessidades, e você, na sua íntima relação com Ele, faça aquilo que convier o seu coração para a sua conversão. O mesmo vale para a esmola. Esmola é sinônimo de caridade. Caridade é um ato fundamental da nossa vida cristã. Não dá para ser cristão se você não é solidário, se você não se preocupa com o seu irmão que sofre, se você não tem compromisso com os outros. Não dá para viver a dimensão da esmola,
que engloba todos esses significados. Por isso a igreja escolheu a Quaresma para trazer a campanha da fraternidade, que sempre, todos os anos, toca em uma das feridas da nossa sociedade. Um tema social, da sociedade, das agruras que sofrem os seres humanos, as pessoas, um grande número dos nossos irmãos. É a dimensão da esmola, é a dimensão da caridade, é a dimensão da solidariedade. Esse ano, a igreja escolheu como tema, baseado no evangelho da multiplicação dos pães, que nos pede: dai-lhes vós mesmos de comer, o tema fraternidade e fome. Diante da multidão de famintos que nós temos no nosso país, a igreja pede: não podemos ficar insensíveis à dor de alguém que passa fome. Embora a gente não conheça ninguém à nossa volta que passe fome, porque aqui é uma cidade onde as pessoas têm uma qualidade de vida melhor do que muitos em outras regiões do Brasil, há fome no Brasil. E isso é falta de solidariedade, é falta de empatia, desde aqueles que governam, quanto a nós e outras autoridades. Como igreja que somos, temos que viver essa dimensão da esmola. Não é a esmola no sentido do senso comum, de você apenas dar algo para a pessoa comer, como desencargo de consciência, quando ela pede na sua porta. Isso é importante, mas isso não muda estruturas que promovem a fome. É para irmos mais adiante. E a outra dimensão da Quaresma, que nos leva à conversão, é a dimensão da oração. A oração é o nosso combustível. A oração é que nos fortalece para termos outras ações na nossa vida cristã. Mas não é uma oração pública. Não que oração pública não seja válida, mas a oração que toca os céus, a oração que chega mais rápido a Deus, é aquela oração que você faz no silêncio do seu quarto, sem ninguém ver. Oração feita nessas condições são orações que nós fazemos sem máscaras, sem subterfúgios, sem que as pessoas fiquem olhando: olha, fulano de tal é uma pessoa de oração. Não precisa, é Deus que tem que saber se nós somos ou não pessoa de oração, e Ele sabe. E são nessas orações silenciosas, dentro do nosso quarto, sozinhos, onde desnudamos nossa alma para Deus, ali aquela oração é eficaz. E essa oração que pede a Quaresma, é a oração que pede hoje a quarta-feira de cinzas. Então, ao começar esse tempo mais acentuado de oração, prime isso na tua vida, da oração silenciosa, da oração que não é ruidosa. Deus não precisa de gritarias para nos atender. Deus não é surdo. Tem gente que acha que precisa gritar para Deus ouvir. Não precisa. Aqui eu estou falando mais alto para dar ênfase apenas, mas Deus não precisa. Deus conhece a sua oração, mesmo que você não balbucie uma palavra, porque a oração saindo do seu coração, no silêncio e chegando até Ele, se for uma oração sincera, Ele te ouve, Ele te atende no momento oportuno. É dessa oração que pede a Quaresma. Não se preocupe em rezar nas praças públicas para que outros vejam. Se preocupe na sua oração pessoal, em casa, sozinho, porque essa é uma das orações mais sinceras, mais verdadeiras que nós podemos ter, porque ali ninguém está inspecionando a nossa vida de oração. Somente Deus é o que nos pede o Evangelho de hoje. Então, com esses 3 elementos, nós adentramos
esse deserto quaresmal. Quaresma lembra os 40 anos da travessia do povo hebreu saindo da escravidão do Egito para chegar à terra prometida. Simbolicamente, supõe que nós estamos saindo da escravidão dos nossos pecados, atravessando esse deserto quaresmal para chegar à terra prometida, a Páscoa, e ressuscitar com Cristo, com a alma, o coração, livre de todas as nossas escravidões, de todas as formas de escravização que nós nos submetemos ao longo da nossa vida pelos nossos pecados. E lembra também os 40 dias